Galera, você já pensou da onde você saiu? Você já parou para pensar como que era a sua vida há 10 anos atrás? Então às vezes a gente para pensar e analisa da onde a gente veio e aonde a gente está. A gente pode ser mais gratos. Eu pelo menos me sinto assim, porque muitas vezes a gente entra em uns momentos na vida que acontecem coisas que você fica desanimado. Acontece tragédias, acontece coisas ruins, tipo fica desempregado, até mesmo uma separação de um relacionamento. Mas se você parar para pensar aonde você está hoje e de onde você veio, você começa a analisar que você já teve muito pior, não é mesmo? Eu vou falar um pouco da minha história, espero que vocês gostem e sirva de incentivo para vocês. Galera, eu saí de casa, tinha apenas 17 anos de idade e eu vim de uma família um pouco meio desorientada, tá? Comum da família que é uma classe média baixa, tá? Que o pai e a mãe precisam trabalhar muito para não ter nada. E meus pais, eles sempre trabalharam muito, sempre fizeram o que era possível, né? Porque eles não tiveram filhos planejados, não é aquela história bonita que a pessoa se casa, se planeja, vai ter um filho, não. Casaram cedo porque tiveram filhos e foram vivendo como a vida podia proporcionar, né? Meu pai, ele trabalhava em uma gráfica e 35 anos, né, trabalhando no mesmo lugar, né, contando tipo, até hoje ainda trabalha. E a minha mãe, ela trabalhava num frigorífico, levantava 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã todos os dias. E esse trecho todo foram 17 anos eu vi essa cena, entendeu? E eu cresci em meio a mais 3 irmãos, nós éramos 4 irmãos. E desde cedo já trabalhava porque precisava comprar um calçado, precisava comprar os materiais da escola, porque meus pais, eles não poderiam me proporcionar tudo isso. Eles não ganhavam muito. E eu me cresci nesse mundo, numa casa meio desorganizada, pouco falta de capricho, né? Falta de orientação. Acredito que muitas pessoas passam por isso. Mas, como eu comentei, eu saí de casa quando eu tinha 17 anos e trouxe junto comigo esse costume. Mas por que eu saí de casa tão novo? Porque eu morava numa cidade pequena e eu via aquela cena, mas eu falava assim, eu preciso fazer diferente, preciso que minha vida mude, eu não quero uma vida assim pra mim, entendeu? Então eu saí. Meus pais não gostaram muito, ficaram até chateados comigo, fiquemos até um tempo sem se falar e eu saí de casa com R$ 400 no bolso, um sonho de todo jovem, conquistar alguma coisa, porém sem conhecer o mundo, né? Eu saí e fui para uma cidade maior, onde que eu não sabia nem andar de lotação, que no caso é um ônibus que você usa, porque eu vim numa cidade pequena, né? Mas eu mudei para essa cidade, eu já tinha conseguido um emprego, tá? Eu tinha alguns amigos e eu gostava muito de academia, de treinar, então eu tive uns contatos nessa outra cidade e eles me arrumaram um serviço com eles lá, que eles tinham uma loja de suplemento alimentar online, tá, pessoal? E daí eu fui trabalhar com eles, entendia bastante sobre informática, trabalhava numa contabilidade antes, né? Então eu peguei e fui trabalhar com eles. E chegando lá, achando que ia ser tudo maravilha, foi um dos piores anos da minha vida, os mais difíceis da minha vida, pelo fato de você não ter nada, entendeu? Algumas amizades me ajudaram bastante, me deram móveis, me deram isso, porque eu não podia comprar. Até mesmo meu primeiro aluguel, a senhora deixou eu morar nessa casa, nesse apartamento, e assim que eu recebesse o meu acerto da minha outra empresa, eu poderia pagar. Eu me lembro que eu pagava aluguel de R$ 500. O aluguel era mais caro do que o valor que eu saí de casa. Mas beleza, pessoal, não vim me vimitizar, né? Eu não vim me vimitizar, mas só contar que não é fácil. Você que decide sair de casa jovem, tenha em mente que você vai sofrer se você não tiver um alicerce, um apoio, você não tiver uma grana guardada, tá? Então você vai sofrer. Então eu passei por isso, tá? Não tinha nada, tinha um celular que nem internet tinha.
Eu não tinha internet no apartamento, demorei aí 1 ou 2 meses para ter internet, então foi bem difícil, tá, pessoal, no começo. Mas a minha vontade de crescer, de mudar a vida era maior do que todas essas dificuldades que eu passava. Às vezes à noite chorava assim que eu tava sozinho, não tinha muita coisa. E também as amizades elas se afastam um pouco de você porque você também não tem nada para proporcionar para elas, entendeu? Então algumas amizades também se afastaram. Mas com o tempo, trabalhando muito, se esforçando, foi dando certo, né? As lojas de suplemento para mim chegou um momento que não deu certo, eu saí, fui trabalhar de eletricista, mas fui tentar fazer várias coisas que eu não vou entrar no caso agora, mas eu sempre voltei para vendas, porque eu sempre fui uma pessoa bem comunicativa, sempre soube me encaixar em qualquer local, qualquer grupo de pessoas eu consigo me turmar, conversar. Eu tenho essa facilidade de me abrir com as pessoas, de conversar e me sinto bem com isso, tá, pessoal? Foi passando o tempo, só que eu ainda tinha aquele costume que eu trouxe de família, aquilo que eu aprendi desde criança. Então eu era uma pessoa igual a minha família, não tinha tanta ambição de correr atrás de muitas coisas, tipo, tudo tava bom, qualquer coisa tava legal, porque qualquer coisa para mim tava bom porque eu nunca tive nada, entendeu? E tanto que eu fui fazer minha carteira, eu já tava com 22 anos por aí, se eu não me engano, 22 a 23 anos que eu fui fazer minha carteira de habilitação. Aí foi passando com o tempo e eu fiz muita coisa errada, né, pessoal? Como qualquer jovem que entra no mundo desconhecido, quer conhecer tudo, quer experimentar tudo. Então eu fiz muitas coisas erradas e me arrependo muito disso, tá? Mas as coisas foram passando. Certo momento eu abri uma lanchonete, na verdade era um bar, juntamente com um amigo meu, em outra cidade, uma cidade pequena, próximo da minha outra cidade. Então, como eu conhecia muita gente de lá, então o movimento era bom. Só que a gente não tinha conhecimento de administração, não sabia cuidar do dinheiro, que nem eu falei, tudo era novo, então a gente gastava muito, fazia muita festa, se divertia muito, aproveitava bem o mundo, sabe? Então não deu muito certo o negócio, né? Porém eu conheci uma garota que hoje é minha esposa, a gente casou. E quando eu conheci ela, claro, eu me apaixonei e resolvi que queria mudar minha vida. E falei que ia voltar a morar nessa cidade, ia achar um serviço e eu ia mudar. Larguei meus maus hábitos, fui largando aos poucos, né? Meus maus hábitos e fui focando mais em trabalho, fui focando no que eu era bom, porque eu era bom. O que me faltava era um pouco mais de interesse. Eu sempre fui muito bom na área de venda, em que eu faço, sempre me destaquei. Só que faltava esse impulso. Eu queria me casar, queria se tornar ter uma família. E isso esse desejo foi me moldando, tá? Não vou falar que foi fácil, mas eu tive que me moldar, me reeducar, ter mais higiene. Então, aí foi passando, fui subindo de cargo, na empresa que eu trabalhava, na época eu trabalhava na Oi, me tornei gerente, né? Casei, né? Eu e minha esposa, na verdade, fomos morar juntos, compramos nossas coisas e foi passando o tempo. Depois fui trabalhar com vendas de motos, né? Até uso bastante roupa da Yamaha, porque eu trabalhei na Yamaha e consegui comprar minha casa, consegui comprar meus carros, né? Foram passando, tava uma vida bem estável. Saí e fui trabalhar por conta, pessoal. Aí eu dei um boom na minha vida financeira, deu um boom, ganhei muito dinheiro, 2 anos aí muito bem. E porém, passou esses 2 anos também, não ganhei muito mais dinheiro do que eu imaginava e esperava. Também não soube administrar, achei que tinha vencido na vida, achei que aquilo nunca ia mudar. Porém, a gente mora no Brasil, pessoal, então muito imposto, os gastos. Chegou um momento que as coisas caíram e ao mesmo tempo meu faturamento também caiu. Então, mas eu tinha um foco na cabeça que eu passei por muitos preconceitos nos trabalhos que eu trabalhei, então eu decidi que eu nunca mais ia voltar a trabalhar para ninguém. Então eu decidi que ia achar um jeito de me virar. Minha esposa não trabalhava, me ajudava em casa, e eu falei: não, você eu não preciso que você volte a trabalhar. Quero que você fique em casa, faça as coisas da casa. Ela faz umas coisas da nossa religião, isso já
tá excelente, que eu fico muito contente esse empenho que ela tem, espiritual, e daí então eu me viro sustentando a casa. Hoje já não tem aquele financeiro como eu tinha antes, mais ou menos eu consigo fazer meus vídeos pro canal, tenho 3 canais no YouTube, é, fora as plataformas que eu vendo na internet, e ainda sou corretor de imóveis, tá? Corretor de imóveis, e as motos ainda continuam sendo uma das minhas principais fontes de renda, que eu vou trazer esse assunto de como eu me sustento trabalhando em outro vídeo. Isso aqui é mais para você analisar, que às vezes você pode passar momentos ruins hoje, mas parem e pense como você estava há 10 anos atrás. Agradeça a Deus pela vida que você tem, pela saúde que você tem, e foque no agora, não fique pensando no passado, tá, pessoal? O presente, só enxergue o presente, não enxergue o futuro, o passado, porque senão você pode desanimar. Aí você pode pensar em algo que você perdeu, tá? Ou algo que você deixou de ganhar. Não pense no passado, foque no futuro, tente ser cada dia melhor, cada dia mais melhor, cada dia fazendo algo diferente a mais e tentando progredir. Sempre faça o seu melhor, tá? Se você vai fazer uma coisa, procure. Talvez você não vai conseguir fazer melhor que certas pessoas, mas procure fazer o seu melhor nas suas condições, tá? Que isso vai te dar retorno. Beleza, pessoal? Esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Mais para a gente explanar, abrir um pouco o nosso conhecimento para vocês. Espero que tenham gostado. Então, se inscreve, dá um like e acompanhe os próximos vídeos. Valeu!